obrigado porque o Senhor olhou para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua graça, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, seja exaltado. E continua, Jesus, fazer aquilo que o Senhor já começou a fazer, Pai. Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la. Então, Jesus, aperfeiçoa aquilo que o Senhor já começou. Te pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém? Boa noite. Paz seja convosco. Pode se assentar. Fique à vontade. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala conosco. Quase que eu nem assumo, né? Já ia deixar a pastora aí. Estava já levando vocês para o céu. Falei, vai que eu fico aqui, né? Então, deixa eu interromper esse negócio, né? Queridos, vou pedir que você tenha um pouquinho de paciência comigo. Quem aqui esteve na quarta-feira, sabe que eu pedi para que a pastora fizesse a ministração, porque eu ainda não estou tão bem, mas graças a Deus já muito melhor do que estava. E hoje passamos o dia aqui, desde cedo, trabalhando, organizando algumas coisas e o serviço ficou amarrado, mas nós estamos desamarrando, em nome de Jesus, mas trabalhando. E aí demorei um pouquinho mais para subir, porque algo que era tão rápido acabou demorando mais. Mas eu quero compartilhar com você um texto no livro de Gênesis, capítulo 20. Enquanto isso, os meninos estão apagando as luzes aqui, para que eu possa olhar nos seus olhos. Isso. Gênesis 20 não, já vamos para o 21, falei isso pela manhã, que o texto acaba sendo bem longo, e aí a gente precisa otimizar o tempo. Livro de Gênesis, capítulo 21. Diz assim, querido, verso 8. Gênesis 21, 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, que a egípcia dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Verso 11. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e dessa escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, e entregou-os a Agar, e tendo-os colocado no ombro dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha. Porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro
Aliás, Deus ouviu o menino chorar, lá de onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino e ele cresceu. Viveu no deserto, tornou-se flecheiro. E vivia no deserto de Parã. E a sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Pai, em nome de Jesus, continua gerando em nós e ministrando os nossos corações. Eu te peço isso, Deus, no nome de Jesus. Queridos, todos nós que aqui estamos, nós chegamos em um culto, participamos desse culto e recebemos palavras, ou seja, recebemos promessas da parte de Deus para as nossas vidas. Quem nunca entrou num culto desanimado, caído para baixo, e Deus usa um profeta, uma profetisa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, usa alguém e traz uma palavra, e você recebe aquela palavra e o seu ânimo é restaurado. Alguém já veio para a igreja assim, sentiu o ânimo restaurado? O que é isso? É Deus falando, olha, você entrou nessa situação, mas eu vou mudar a sua sorte. Eu vou mudar esse ciclo, eu vou mudar essa fase que você está vivendo. Ou seja, Deus, ele vem com uma promessa para as nossas vidas. E quando ele vem com uma promessa, vem o ânimo, vem o vigor. E é por isso que geralmente nós saímos nos domingos, ou nas quartas-feiras, ou num dia de treinamento, ou num dia de conferência, cheio da graça. Só que aí o tempo começa a passar e aquele gás que a gente saiu do culto, ou aquele gás que nós saímos do encontro e agora fala, não, tudo vai mudar, vai de repente se esvaindo aos poucos. Por quê? A Bíblia diz que a promessa demorada enfraquece a esperança. Ou seja, o tempo vai passando e nós vamos ficando desesperançosos com aquilo que Deus prometeu. Então esse é o cenário que Abraão, sua família, Agar, Isaac e Ismael estão vivendo. Eles haviam recebido de Deus uma promessa, diga promessa. Irmãos, qual era a promessa? Era, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você um grande povo, dependendo da versão. Olha, vou espalhar os seus descendentes. E Abraão ficou felizão da vida quando Deus prometeu isso para ele. Só que o tempo começou a passar. Abraão vai lá conversar com Sara e nada de Sara engravidar, primeira semana. Daqui a pouco passa um mês, nada de Sara engravidar. Um ano, pastora, nada de Sara engravidar. E o tempo começa a passar. E aquela promessa de Deus que queimava no coração, tanto de Abraão quanto de Sara, eles começam a serem enfraquecidos por conta do tempo. Porque o tempo começa a passar e parece que a promessa não vai se cumprir. E nas nossas vidas, querido, também é assim. Muitas das vezes Deus fala algo conosco, nos promete algo e nós achamos que não vai acontecer. Olha, Deus, ele tem um plano na sua vida. Quantos de nós já escutamos isso? E a gente fica, que plano será esse? Será que realmente vai acontecer? E as dúvidas começam a nos rodear. O diabo, o nosso adversário, ele vem tentando plantar a semente da dúvida, dizendo, olha, será que realmente vai acontecer? Será que aquilo que Deus prometeu era verdade? E aí começa com mais dúvidas, será que realmente era Deus falando através do pastor ou da pastora, através do ministro de louvor, ou através de um conferencista? Aquela promessa que eu recebi quando eu era jovem, será que era Deus? Porque nós esquecemos, irmão, que a promessa de Deus, ela tem um tempo. Eclesiastes diz que tem um tempo para todas as coisas. Mas nós não gostamos de esperar. Quando Sara, ela vê que ela está esperando demais e nada parece acontecer, ela fala assim, eu vou dar um jeito.
Querido, e nós somos muito bons em querer dar um jeito, querer fazer as coisas na força do nosso braço. Ela chama Agar, que é sua escrava ou sua serva, que era a mesma coisa, e diz, você vai deitar com Abraão, Abraão vai se deitar com você e vai me dar um filho, porque se a escrava era de Agar, o filho daquela escrava seria de Agar. Assim era lá no Antigo Testamento. Então ela fala, vou resolver esse negócio. Porque afinal de contas, Abraão, Deus prometeu, mas comigo não vai se cumprir. Pode ser que se cumpra de outra forma, ou de um outro jeito, então vamos dar um jeito. Abraão, você vai ter que deitar com Agar. Abraão fala, não quero. Não, você vai ter que deitar. Abraão fala, não, tá bom, vou fazer esse esforço. Né? Ou seja, Abraão vai lá, se deita com Agar, e ela engravida. E aí vem um anjo da parte de Deus a ela e diz, olha, você vai colocar o nome nesse menino de Ismael. E aí o anjo faz uma promessa para ela, e o nome Ismael significa Deus ouve. Deus o que, igreja? Ouve. Ou Deus o ouviu. Mal sabia Agar que o nome da criança era exatamente o que Deus iria fazer lá na frente. Querido, Ismael está crescendo, nasce, começa a crescer, só que daqui a pouco aquilo que Deus prometeu, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, acontece. A Sara um dia está meio indisposta, um pouco enjoada. Eu acho que ela começa a pensar, será? Nessa idade, enjoada, passando mal, aquelas emoções, na verdade, que toda mulher sente quando está grávida, né, Alice? As mães sabem bem o que é isso. Abraão, eu estou sentindo uns negócios meio aqui, eu não sei se é coisa da minha cabeça ou não, mas, que foi? Eu acho que, sei lá, talvez engravidei. Sara, a gente está tentando tanto tempo, você deve estar pensando, porque, né, afinal de contas, tem pessoas que engravidam psicologicamente. Já viu casos assim? Ou já assistiu por aí? De repente eles não dão muita bola, mas daqui a pouco a barriguinha da veinha começa a crescer. O Bruno falou, opa, deve ter um negócio aí. Começa a mexer, porque afinal de contas os dois são idosos já praticamente, se fosse um dia de hoje, idosos, e faz a morfológica e dá lá, está grávida. Mostra a carinha da criança, né? Não é assim a morfológica, sim ou não? Na nossa época não era, né? Mas hoje está grávida. Daqui a pouco o filho da promessa, o Isaac, nasce. Nasceu Isaac, só alegria, felicidade. E diz que quando o menino foi desmamado, e aí saindo do contexto que nós estamos agora, só para aqueles que não conheciam a história de Abraão, um pouquinho ali do nascimento dos seus filhos, o menino é desmamado. Abraão dá uma festa. E aí o Ismael começa a rir do Isaquezinho. Irmão, qual é a criança que nunca riu ou brincou ou brigou com a outra? E a pior besteira do mundo é quando eu vejo um adulto brigando com o outro por conta de uma criança, irmão. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei pela manhã. Hoje mesmo, a Alicia já chegou, já desceu. Ela, Estherzinha, está carne e unha. Mas às vezes ela fica na carne, né? E briga. Aí imagina se eu e a pastora for brigar com a Alice e com o Danilo. Porque elas brigaram. Daqui a pouco, no próximo culto, minutos depois, elas estão felizes de novo. E nós, adultos, bicudo. Porque adulto é embaçado para perdoar, mano. Não gosta de dar o braço a torcer. Então não entre em briga de criança, em nome de Jesus. Não seja mais criança que eles, amém? Amém, gente? Amém. Então vamos lá. Só que a Sara, ela fica envenenada, ela já estava envenenada. Porque agora ela já tinha um filho. E agora Agar é um incômodo, Ismael é um incômodo, agora eu não preciso mais de vocês. E ela chega para Abraão, Abraão, eu não aguento mais, viu? Ismael estava rindo de Isaac.
Isso devia ter acontecido algumas vezes, o menino já devia ter aprontado alguma coisa. Abraão, se vira, coloca ele para fora, coloca ela para fora, ó, dá um chute neles. E aí Abraão, irmão, o texto diz que ele ficou perturbado, com a alma, o coração angustiado. Como que eu vou colocar o meu filho para fora? Sangue do meu sangue. Aí Abraão consulta a Deus, e Deus fala o seguinte para ele: faz o que essa mulher está mandando. Ou melhor, faz tudo que ela mandar. Rapaz. Abraão, como sempre foi obediente, coloca a Agar e o Ismael para fora. O que ele dá para eles? Uma herança, dinheiro, ouro, prata? Sim ou não? Não. Irmão, o camarada era rico, sabe o que ele dá? Alguns pães e uma vasilha de água. Ou seja, vai morrer longe de mim, porque eu sei que eu vou lançar você nesse deserto. Ou a hipótese que eu atribuiria melhor para Abraão, como Deus falou: eu vou cuidar do menino. Ele falou: não, vai lá que Deus vai cuidar de vocês, eu vou ficar em paz. Mas Deus manda ele colocar eles para fora. E Abraão fala para Sara, para Agar e para Ismael: mete o pé, vai, vaza. E eles foram. Ela é escrava, ela vai fazer o quê? Vai brigar com o seu senhor? Ismael, uma criança, vai fazer o quê? Vai para fora. Querido, quando eles estão indo, é esse texto que nós lemos. Diz que os pães acabaram. Sim ou não? Não tem comida. Mas principal no deserto é o que, irmão? Acabou a água. Agora não tem mais nada. O que acontece, querido? Agar, vendo aquela situação, já haviam andado bastante, já estavam cansados. Ela diz: nós vamos morrer, não tem mais o que fazer. Já se esvaiu toda a minha força, a de Ismael, e eu não vou ver o meu filho morrer. Ela deixa ele em um canto lá, debaixo do pé de zimbro, uma arvorezinha na sombra, e vai a uma distância de um tiro de flecha. Dependendo da envergadura da flecha, 700 metros, 500, 1 quilômetro. Não sabemos exatamente. Mas ela vai para longe para não ver o filho sofrer, morrer na sua frente. Porque para Agar e na cabeça dela não tem mais solução, não tem mais saída. O que nós faremos? Nós vamos morrer. Querido, em muita situação nas nossas vidas, o diabo, ele tenta falar para mim, para você, que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que nós não vamos conseguir, que o melhor é sentar, chorar e esperar a morte chegar. Porque afinal de contas, o que nós vamos fazer? Não tem mais pão, não tem mais água, não tem mais o que fazer. Diga assim: não tinha pão, não tinha água. Só quem está dormindo: não tinha pão. Agora você que está dormindo, acorda para ajudar quem está acordado. Diga assim: não tinha pão e não tinha água. Diga assim: mas tinha uma promessa. Diga: tinha uma promessa. Querido, você tem uma promessa? Então pode nos faltar qualquer coisa, mas se temos uma promessa, como diz o meu pastor, vai acontecer. Vai o quê? Vai acontecer. Vai o quê? Vai acontecer. Em nome de Jesus. Vai acontecer, irmão. O Ismaelzinho está lá chorando, achando que é seus últimos momentos. Agar também está chorando do outro lado. E aí vem um anjo da parte de Deus e diz: ei, mulher, o menino não vai morrer. Ela olha assim, tipo, provavelmente o mesmo que da outra vez, ela já conhecia a voz. O menino não vai morrer. Deus tem uma promessa para ele. E a promessa é grande, ele também vai conduzir um povo, ele também vai conduzir uma nação. Fica tranquila, porque Deus tem uma promessa na vida dele. Quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, Ele mesmo vela para que essa promessa se cumpra.
Mesmo que o cenário não seja favorável, mesmo que a situação diz que não, né? Quando me diz o louvor, mesmo quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Sei que não estou só. Agar, você não está sozinha. Deus ouviu o choro do menino. Irmão, a Bíblia diz o seguinte, que Deus não está com os ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. E ainda continua dizendo que Ele não está com a mão dele ressequida ou encolhida para que não possa nos abençoar. A Bíblia diz que o anjo acaba de falar com ela, os olhos dela se abrem e ela está diante de uma fonte de água. Aonde? No deserto. Irmão, deserto é lugar de ter fonte de água. Mas Deus, Ele planta água onde Ele quer. A mulher pega a vasilha, ó, enche de água e dá para o menino. E aí o texto que nós lemos diz que ele crescia, e enquanto ele crescia, Deus era com ele. Quer dizer que esses desertos que nós passamos, vai nos fazendo crescer. Mas saiba que mesmo no deserto o Senhor é conosco. E eu quero profetizar sobre a sua vida. De repente você está vivendo algum deserto da sua vida, você está passando alguma situação que você diz não tem mais jeito, não tem mais solução, parece que eu vou morrer, meu filho não vou aguentar ver essa situação que ele está vivendo, mas eu quero profetizar que Deus está enviando um anjo do céu para falar e declarar ao teu favor, para que essa promessa se cumpra na sua vida, na sua casa, na sua família, lá no seu trabalho. Talvez para você é algo impossível, mas eu quero te dizer que para o nosso Deus não existe impossíveis, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. É possível para Deus, irmãos. Querido, o menino vai crescendo e nós vamos vendo a promessa se cumprir. E aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Nós vamos cantar esse louvor, Nilton. Se coloca de pé no seu lugar. Quantos aqui já receberam uma promessa de Deus?